noite, corujas. Tudo bem com vocês? Boa segunda, oi santos, tudo bom? Ah, obrigada. Como você está? Você tá bem? Não é, menina, eu tenho que aparecer, mas vai dar certo, tudo no seu tempo. Então eu vou fazer o início aqui enquanto vai chegando as pessoas. Então, me chamo Vivi Santos, sou uma buscadora da sabedoria. Então estou nessa busca constante pela sabedoria, de viver de acordo com as minhas virtudes, com valores humanos mais elevados. E nesse processo de me conectar com a minha espiritualidade, vivendo de uma forma mais autoconsciente, autorresponsável. Oi, Damasceno, tudo bem? E aí esse meu propósito aqui é trazer um conteúdo onde vocês possam se identificar e dentro dessa identificação possa trazer alguma consciência, algum movimento diferente, né? E dentro disso vocês possam refletir, mudar, né? E despertar um pouco da autenticidade de vocês também, quem sabe da espiritualidade também, desse desenvolvimento da autoconsciência para ser mais autorresponsável, esse contato consigo mesmo, com o seu eu. Aí isso obviamente vai melhorar toda a sua vida, vai melhorar a sua relação consigo próprio, a relação com as pessoas e enfim, né? Então aqui eu te ensino a como se transformar através do despertar da autoconsciência ativa, tá bom? As lives elas acontecem toda segunda-feira, todas as segundas-feiras às 8 horas da noite, aqui no Instagram, sempre com um tema diferente que você, né, pode inclusive sugerir. E aí depois eu disponibilizo na plataforma do YouTube para caso você queira compartilhar com outras pessoas ou reassistir, então fica a seu critério, tá bom? Você que está aí assistindo no YouTube, prazer, fique à vontade, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e não estranhe porque eu adoro interagir com as pessoas que estão assistindo ao vivo. E eu prezo muito por essa interação aqui com vocês. Então você que está aqui comigo, oi, bem-vindo, bem-vinda, fique à vontade, tá? Comente o que você quiser, se você concordar, discordar, tiver algum exemplo, tiver alguma outra percepção, fique à vontade, eu vou amar a interação de vocês, tá bom? E é isso, não esquece de curtir também a live ao vivo, tá? Tem um coraçãozinho aqui, então curta a live. Aproveita o aviãozinho aqui e compartilha pelo menos com 3 pessoas. Vamos chamar 3 pessoas para vir com a gente discutir esse assunto. Hoje a gente vai falar sobre qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa. Olá, Rafa, boa noite, tudo bom? E o meu chazinho de intuição. Então vamos lá, como é que vocês estão? Eu tô bem. Muitas coisas aconteceram e muitas coisas estão acontecendo e é maravilhoso isso, porque só assim a gente tem mais conteúdo para trazer, mais percepções, mais experiências, né? E aí, com vocês está acontecendo muita coisa? Como é que vocês passaram a semana de vocês? Essa semana está sendo tranquila? Está sendo um caos completo? Está sendo muito reflexiva, deprimida? Como é que tá? Conte aqui pra mim. E vamos conversar um pouco. Menina, algo me... Oi, Jorge, tudo bom? Então vamos lá. Sobre essa questão da responsabilidade dentro da desordem que a gente se queixa,
é algo que muitas vezes a gente não consegue perceber, né? Porque é muito fácil eu estar numa confusão e direcionar a responsabilidade daquela confusão que eu estou vivendo para um outro polo que não seja eu. Então eu não consigo muitas vezes perceber e enxergar que eu tenho responsabilidade nisso também. E é aqui que eu vou entrar com vocês, nesse diálogo, porque a partir do momento que você entende que você pode estar se responsabilizando também por isso, isso te dá autonomia para resolver. Porque enquanto você direciona para o outro, isso fica fora do teu controle, fora das tuas mãos. Aí não tem como você resolver, entende? Fica muito à mercê da situação do outro, da questão, e assim por diante. Então é sempre mais fácil a gente apontar o caos externo, né, do que reconhecer o que há de desorganizado dentro de nós. E tem uma coisa que eu estou estudando nesses últimos tempos, que é, inclusive, vocês já viram a entrevista da Anitta com a Lúcia Helena Galvão? Vocês já assistiram? Oi, Barbie. Dona Dilma. A Anitta, ela fez uma entrevista agora recentemente com a Lúcia Helena Galvão. Muito boa entrevista, inclusive, para a Nova Acrópole, um podcast que a Nova Acrópole está lançando agora, recentemente. Eu acho que é de um canal no YouTube, se eu não estou enganada. Então, assim, eu vou trazer algumas referências filosóficas também para a gente discutir aqui. E muitas dessas coisas que eu vou falar aqui também tá embasado nos estudos que eu ando fazendo, né? Então tem um estudo atualmente que eu sempre estou postando aqui nos stories, que é de um livro chamado Kybalion, que é esse aqui. E ele fala sobre as leis herméticas, que é as leis do universo, que regem o universo. E aí, essas leis, elas estão regendo nós, né, que a gente está fazendo parte do universo o tempo todo. E quando a gente tem conhecimento sobre essas leis, a gente tem consciência melhor do que fazer a respeito. Porque senão a gente só vive atropelado por essa lei, porque ela não vai deixar de acontecer e a gente nem percebe. E aqui, nessa parte que eu estou trazendo essa informação para explicar que o caos externo, ele tem a ver com algo interno dentro de nós. E quando a gente não dá voz para isso, quando a gente não olha, a gente não percebe que tem correspondência de algo interno com algo externo, certo? Então, por exemplo, esse lugar mesmo que eu falei aí no início dessa frase. Então, tipo, é muito mais fácil eu apontar o caos externo, porque eu tô vendo, porque as coisas estão sendo me atacando ali, né? De alguma forma tá me atingindo, ou de uma forma mental, ou de uma forma emocional, ou de uma forma até física mesmo. Então é muito mais fácil eu culpar, sei lá, o sistema, eu culpar outra pessoa, eu culpar a sociedade, o tempo, o universo. Muitos culpam Deus também em algum, né? Dependendo da consciência. Então a gente sempre bota a culpa lá pra fora. E aí a gente não entende que esse externo, ele tá representando algo interno dentro da gente. E aí aqui vai ser um grande convite pra gente começar a entender esse rolê, tá bom? Então, a autoconsciência, ela começa exatamente aqui nesse ponto, na coragem da gente se perguntar: qual é a minha parte nisso tudo? Aonde é que me cabe? Vocês, me contem aí, vocês já questionaram em algum momento que vocês estão vivendo ali uma questão, um problema? Qual é a parte de vocês nisso tudo? Já se perguntaram? A gente vive muitas vezes imerso a muitas queixas, né? A gente tá sempre se queixando de tudo, reclamando, apontando, direcionando.
Então, é sobre o outro, é sobre a Dona Dilma, é sobre o Rafa, é sobre o Francisco, é sobre todo mundo. É sobre os relacionamentos. Menino, parece que hoje em dia não existe relacionamento que funcione mais. Oi, Ingrid. Se perguntava muito antes. Hoje não se pergunta mais, Rafa. Ou tu já sabe. Então, nos relacionamentos, na sociedade, a gente tende a sempre estar imerso, né, nessas queixas. A política, ao machismo, a qualquer coisa. Eu sempre estou envolta nesse processo de me queixar sobre tudo, a economia. Até que um belo dia, minha antiga gerente me presenteou com o livro O Poder do Autoconhecimento. Muito bom. Melhorei bastante, que ótimo. Então é importante que a gente se permita, né, olhar para as coisas por um outro ângulo. O que essa situação quer me dizer? Eu estou vivendo aqui um caos completo, mas ela está querendo me dizer alguma coisa. Eu é que não estou conseguindo ler. E aí tem um filósofo e escritor indiano que ele diz assim, eu não vou saber pronunciar o nome desse homem, gente, mas eu vou tentar. Krishnamurti, quase, dentro do português, não sei se é assim que pronuncia de fato, mas ele diz o seguinte, que a desordem exterior é apenas um reflexo da desordem interior. Ainda assim me pergunto porque estamos em constante evolução. Com certeza, todas as situações não é porque foi uma vez que pronto, tá resolvido, né? Sempre tem algo novo pra gente aprender. E aí eu vou trazer um exemplo aqui pra vocês, porque eu adoro trazer exemplo para que vocês possam refletir com algo mais concreto, né? Então a desordem exterior, ela é um reflexo da desordem interior. Por exemplo, imagine aí uma pessoa que vive com a casa sempre bagunçada. Vocês conseguem imaginar? Ou vocês são essas pessoas? Ou já tiveram contato ou interação com uma pessoa que seja assim? Não necessariamente a casa, mas o próprio quarto, o armário, a depender do ambiente que você tem acesso com essa pessoa, ou você seja essa pessoa. Então imagine essa pessoa que vive com a casa sempre bagunçada. Pilhas de roupas acumuladas, louças na pia, papéis espalhados pela mesa, por toda a casa. Ela se queixa constantemente de se sentir ansiosa, sobrecarregada, sem foco. Isso aqui é uma suposição, tá? Mas aí você vai pensando, por que essa pessoa se queixa? Oi, Dona Joyce. Senhora, eu vou te fazer uma pequena recapitulação para você entender aonde a gente tá, Dona Joyce? Então, eu estava falando aqui sobre uma frase de um filósofo e escritor indiano, que ele diz que a desordem exterior é apenas um reflexo da desordem interior. E aí eu estava trazendo um exemplo de uma pessoa. E aí é para imaginar. Imaginação é um exemplo fictício. Mas a gente pode encontrar esse exemplo na nossa vida. A gente pode ser essa pessoa, ou pode, né, ter interação com uma pessoa parecida. Ou conhecer uma pessoa parecida. Então, uma pessoa que vive numa casa sempre bagunçada, pilhas de roupas acumuladas, louça na pia, papéis espalhados pela mesa, pela casa, e que está sempre se queixando de ansiedade, sobrecarregada e sem foco. Certo? Então, ao olhar mais de perto, a gente percebe que essa bagunça toda externa que é da casa dela não é apenas uma questão de falta de tempo, mas é o reflexo de um estado interno confuso dela. Ou seja, os pensamentos dela estão desorganizados, as emoções não estão sendo processadas, as decisões estão sendo adiadas, certo?
Então a desordem física, ela nada mais é do que uma desordem mental e emocional espelhada. Tá fazendo sentido para vocês? Então, quando a gente começa a cuidar do nosso ambiente, por exemplo, colocando ordem na casa, criando pequenos rituais de cuidado, aí a gente começa a notar uma clareza maior dentro de si. E é muito interessante isso, Joyce, porque quando a gente olha que o nosso meio tá começando a ficar bagunçado, a gente, eita, tem algo acontecendo aqui que eu preciso dar atenção. Internamente, eu preciso dar atenção a algo que está aqui interno. Tem alguma coisa acontecendo que eu não estou percebendo. E externamente está sendo apontado. Porque aí você pode começar externamente para ir para interno também. Entendeu? Começando a organizar fora para organizar dentro. O que é essa pilha de louça suja tá falando aqui? Aprendi, a primeira coisa que faço quando acordo é arrumar minha cama. Sim, muito bem. E às vezes são pequenos detalhes, sabe, Dilma? Olha que loucura compartilhar com vocês. Eu já faz uns 3 anos que eu tava com o meu chuveiro pingando pra me consertar e eu não consertava. E jorrando água, jorrando água, jorrando água. Até que esses dias eu disse, caramba, mano, já faz 3 anos, porque eu vou deixando passar. Ah, eu não tô com tempo. Ah, eu tô focado em outras coisas. Ah, tem algo mais importante pra mim, dá conta. Sei lá, vai botando várias desculpas nesse processo, só que tá lá uma coisa. E aí se a gente vê isso assim, percebe, tipo, o que que tem aqui internamente em mim, que eu tô deixando pingar, e tô deixando passar, e tô deixando passar, achando que é uma besteira, mas tem um significado enorme, porque, por exemplo, tá secando a caixa d'água, né? Tô gastando água ali à toa, litros e litros. E aí, sabe o que é mais doido? Com o tempo, o pingo tava ficando mais corrente. E aí? Que uma hora vai estourar esse cano aqui e eu não vou fazer nada? Ou vou deixar para fazer alguma coisa só quando isso ficar no caos completo? E aí pronto, pegando esse exemplo da torneira, do chuveiro, meu Deus, da torneira não, do chuveiro, se estoura isso tudo e vira uma piscina dentro de casa, virou um caos completo, né? Aí quer dizer que a culpa, sei lá, é do dono do prédio, sei lá, do tempo, da economia, da política, de Deus? Ou era minha responsabilidade que eu deveria ter cuidado desde o início e eu não cuidei? Uma vez eu estava conversando com uma amiga sobre os exemplos que eu trago aqui. Os exemplos que eu trago aqui, geralmente, é sobre mim. Só que vocês se identificam, né? Porque fala do nosso viver, da forma como a gente vive, despercebido de tudo. E quando as coisas começam a acontecer de forma diferente, a gente começa a dar atenção, a gente enxerga algo que a gente não enxergava antes. E aí as coisas começam a fazer sentido e se alinhar. Então esse exemplo, por exemplo, do chuveiro é um muito meu, que eu fui deixando passar. Até que eu tava começando a ficar com vergonha desse rolê. Porque, tipo assim, como é que eu deixo esse banheiro sempre aqui alagado? E aí hoje eu entrei no banheiro, ele tava limpinho, enxuto, eu olhei assim e fiquei tão satisfeita. Eu digo, olha, uma coisa tão simples que eu poderia ter resolvido há muito tempo e eu fui deixando passar. Certo? Então esse exemplo, ele mostra como a realidade que a gente vive pode nos servir sempre como espelho sobre algo interno. Eu não parei para refletir no que representa o chuveiro pingando.
na minha vida. Eu não parei para refletir. Inclusive, eu vou parar para refletir esses dias. Mas eu já tinha me questionado o que esse chuveiro está querendo representar. Porque dentro das minhas crenças, eu acredito que água são emoções. Então, né, tem uma emoção aqui que está sendo jorrada aos pouquinhos, eu não estou deixando nem ela sair, nem ela se conter, eu não entendo o que está acontecendo, então eu acho que é alguma coisa emocional. Vou pensar depois, e depois eu posso dizer para vocês. Mas se perguntarem, porque senão eu nem vou lembrar. Então, às vezes, ao arrumar o lado de fora, a gente começa também a reorganizar o lado de dentro. E muitas vezes a gente nem precisa fazer a associação literal. O simples fato da gente começar a organizar fora vai ajudando a organizar dentro, sabe? Então, antes de culpar o mundo, a gente sempre precisa observar primeiro como a gente está colaborando com essa situação. Muitas vezes a gente colabora com essa situação de forma consciente ou não também. E aí o cenário vai ficando cada vez mais incômodo e eu reclamando e eu me queixando e não presto atenção na minha responsabilidade nesse processo. Loucura, né? E aí, gente, a vida, ela é pedagógica. Eu acho que eu já disse isso pra vocês e provavelmente vocês já devem ter escutado isso por algum lugar. Mas cada situação que chega na nossa vida, ela não vem por acaso, ela é sua. Ela veio para te ensinar algo, para que você se desenvolva. Então, se tá um caos, teve algo que você não notou e as coisas foram ficando cada vez piores. Mas mesmo que não seja um caos, seja alguma coisa que te incomoda, qualquer coisa. Gente, eu tinha um fio na minha varanda que estava me incomodando, um fio de internet. Que estava assim, tampando a minha visão e eu ficava super incomodada com aquilo. Só eu me irritava com aquele fio. Então falava de algo interno meu que eu não estava olhando. Tem algo interno meu que me irrita, ou que eu deixo as coisas me irritar, que eu não estou aprendendo, e que estou externalizando isso num fio, porque o fio é só um fio. O fio é só um fio. Então a verdade é que não há transformação sem responsabilidade. A responsabilidade é você. Por que que esse fio está me irritando tanto? Por que que eu estou deixando esse chuveiro pingar por tanto tempo, vazando? Por que que eu ainda não troquei a lâmpada queimada? Porque coisas sutis, pequenas, há coisas maiores. Por que que fulano me irrita tanto? Menino, mas fulano... Ai, meu Deus, não fala o nome de fulano não, que já... Por que que fulano te irrita tanto? O que tem no comportamento de fulano que te traz tanta irritação? O que fulano, a relação com fulano, tem a te ensinar? Qual a tua responsabilidade nessa relação com fulano que te irrita? Isso não quer dizer que a culpa é sua. Porque culpa não é um lugar onde a gente pode colocar peso. A responsabilidade é a sua presença ativa e lúcida diante das escolhas que você faz diariamente. Isso é responsabilidade. Presença ativa e lúcida. Eu estou consciente do que está acontecendo. Eu estou presente, estou ativa, escolhendo assertivamente o que eu faço todos os dias, o tempo todo, nesse lugar. O tempo todo talvez seja até um pouco coisados, para se dizer, né? Coisado.
palavra ótima para se dizer quando não tem uma palavra específica. Bota coisado. Então, mas ao máximo de tempo que você puder ter de responsabilidade, já vai te, sabe, adiar muita coisa. Já vai fazer você, né, evoluir muito no seu dia a dia, nas suas relações, no seu processo de evolução, tá bom? O que a gente está alimentando? Você sabe o que você está alimentando? Nesse lugar de não se responsabilizar? Quando você não se responsabiliza pelos processos, pelas situações, quando você não identifica a sua parte nisso tudo, o que tu tá alimentando? Então, assim, nós vivemos sempre repetindo padrões. E padrões que já, sabe, já era para ter mudado, já era para ter deixado para trás. Mas a gente vive repetindo padrões, ignorando sinais, permanecendo em lugares que nos ferem, que não faz sentido mais para nós, silenciando nossas necessidades. Qual é a sua necessidade? Será que você está silenciando a sua necessidade? Será que é isso que está te deixando aí nessa situação? Então, ainda que você fique em silêncio, não diga nada, não faça nada, escolha não fazer nada, você está sendo coautor do caos também que você está vivendo. Você pode até não acreditar nisso, mas você está escolhendo e você está sendo o coautor disso. Lao Tse, que é um outro filósofo e escritor da antiga China, ele diz assim, ó: seja atento ao que você pensa, pois os seus pensamentos se tornam palavras. Seja atento com as suas palavras, pois elas se tornam ações. As ações se tornam hábitos, e os hábitos moldam seu caráter, e o seu caráter constrói o seu destino. Aqui é um grande convite, na minha humilde opinião, de você ser vigilante. Vigilante com o que você pensa. Porque assim, sinceramente, nós somos seres que a gente dá mais atenção ao que é externo a nós. O que a gente pode ver, o que a gente pode pegar, o que a gente pode sentir na pele. E aí tem outras camadas do ser que a gente não tem tanta consciência assim. Por exemplo, a nossa energia, a gente não tem consciência sobre o nosso caráter energético, a gente não tem noção do nosso plano emocional, nem do mental, nesse lugar de o que é que eu estou pensando, que tipo de pensamento eu estou cultivando, quais pensamentos eu alimento. Você tem consciência de quais pensamentos você alimenta diariamente? Às vezes a gente está pensando assim e nem só afirma o pensamento, concorda com ele, sem refletir. Se ele tem razão, se ele não tem razão, a gente só... Às vezes alguém fala alguma coisa na TV, a gente, faz sentido. E não reflete, não raciocina, não questiona. A gente aceita
é verdade e pronto, isso já construiu você de alguma forma. Então, ter atenção a essas nuances, a esses detalhes, é essencial para a nossa transformação, para a nossa conscientização. Como é que você vai ter autoconsciência se você não sabe o que você está sentindo? Pergunta de psicóloga. O que é que você está sentindo nesse momento? Vamos lá. Rafa, o que você está sentindo nesse momento? Aqui e agora. Nesse momento, o que você está sentindo? Dilma, o que você está sentindo? Dilma, Joyce, Francisco, o que vocês estão sentindo nesse momento? Vocês sabem? Qual é o sentimento? A sensação no seu corpo. É esse tipo de percepção que é importante nesse processo de autoconhecimento. Porque a partir do momento que você tem consciência do que você está sentindo, você pode começar a pensar o que você pode fazer com isso, por exemplo. No caso, Rafa, ele disse: estou sentindo bem, com sensação de bem-estar. Olha aí que massa. Então significa que estar aqui te faz bem. Então aí já pode você fazer mais escolhas, por exemplo, de estar mais aqui, coisa que você já faz, né? Mas um exemplo, né? De trazer mais consciência. Tá, é algo que te faz bem. Então você pode começar a perceber o que é que te faz bem. Ah, eu estou ansioso. Ah, eu estou me sentindo mal. Ah, eu estou me sentindo drenado. Enfim, vai olhando para o que você está sentindo nos lugares, nos momentos que você vive. A Dilma está sentindo a sensação de entendimento. Muito bom. Agora eu vou trazer um outro exemplo para vocês aqui. Imagine alguém que vive se queixando de estar sempre exausto, sobrecarregado, sem tempo para si mesmo. Está sempre reclamando disso. Mas olhando mais de perto, essa pessoa tem dificuldade em dizer não. Ela não sabe dizer não. Ela aceita as demandas que não precisa aceitar. Ela preenche o tempo com distrações e evita pausas por medo do silêncio. Cada pequeno sim automático, cada escolha de evitar o desconforto, cada vez que a pessoa ignora o próprio limite, ela constrói aos poucos uma vida caótica. Se foi direto, não foi intencional. É um exemplo que eu peguei aqui. Então quer dizer que a tua vida é tão atarefada assim que você não consegue tirar um tempo para você mesmo? Para você ter um pouco mais de descanso? Até quando você aguenta a vida que você está levando? Você acha que não vai ter preço? Que a tua vida vai ser desse jeito com a saúde que você tem hoje? Será se mais tarde você não vai sofrer algum tipo de consequência na tua saúde por não parar, por não se permitir, ao ignorar sempre o seu limite? Gente, se eu não durmo, eu preciso dormir, meu corpo ele pede para mim dormir. Mas se eu não durmo de jeito nenhum e eu vou ao extremo do meu limite, o que é que acontece com o corpo humano quando passa do limite? A gente tem planos que a gente precisa dar atenção. O físico é um, por exemplo, o plano físico, o plano energético, o plano emocional, o plano mental. A gente tem que ter consciência da necessidade desses planos.
para suprir a necessidade desses planos sem extrapolar os limites deles. Porque dá sinais. Se você não dormir de jeito nenhum, vai chegar um momento que você, parte dessa para melhor. Porque o corpo precisa dormir. O mesmo se você não come direito, se você não bebe água. Se você não bebe água, o que acontece? Né? Se você tá o tempo todo gastando a tua mente, pensando, resolvendo problema e não se permite a um momento ocioso, você vai ficar de burnout. Vai, né, desregular tudo aqui. Consequentemente, problemas de saúde que vai te forçar a descansar na melhor das hipóteses. E não vai ser um descanso de descanso, né? Porque descanso quando a gente tá doente não é descanso, de fato. Te força a parar, mas num estado de desconforto tremendo. Não dá pra chamar um estado de doença de descanso. Uma obrigação de estar ali porque eu tô morrendo de febre ou com enxaqueca tremenda. Eu nem consigo dormir quando eu tô com enxaqueca. Oi, Jessie, tudo bom? Então essa cadeia de sequências mostra que nossas realidades, elas não se constroem por um acaso, e sim pelo acúmulo de pequenas decisões que a gente toma, consciente ou inconscientemente. Consciente ou inconscientemente. De forma inconsciente, porque não dei conta, ou consciente e ignorada. Eu tô consciente do que eu preciso fazer, mas eu tô ignorando. Tô deixando lá o chuveiro pingando. Tô ignorando. Fingindo que isso não me incomoda. Ah, besteira. É só um chuveiro pingando. Até aqui tudo bem? Vocês estão comigo? Vamos lá. Por que é tão difícil a gente admitir isso, hein? Admitir que é nossa responsabilidade e fazer alguma coisa a respeito. Por que é tão difícil? Está comigo? Que bom que estás comigo. Adoro sua presença. Encarar a nossa própria responsabilidade, meus amores, exige muita maturidade emocional. Não é fácil. Não só maturidade emocional, mas também disposição a sair do papel de vítima. Vítima do mundo, vítima do universo. Oh, pobre eu. Pobre de mim, não sou merecedora, não tenho sorte. Alguém tem pena de mim? Para me ajudar a sair desse lugar? Aí vem alguém e ajuda. Eu vou sair do lugar de fato? Pergunta séria. Se eu tô aqui me vitimizando, tô aqui, gente, pelo amor de Deus, gente, tenham pena de mim, olha aqui a minha situação. Aí vem alguém e me ajuda. Eu vou sair desse lugar? Pergunta sincera. E aí? Qual a opinião de vocês? Eu saio? Ninguém quer me dar a resposta?
Chocada. Enquanto eu não me responsabilizar, mesmo com ajuda, eu não mudo a situação. Enquanto eu não me responsabilizar pela minha vida, mesmo com ajuda, nada vai mudar. Talvez mude ali, aquela causinha pouquinha, sei lá, tipo, eu tô devendo algum dinheiro. Aí eu digo, Rafa, por favor, pelo amor de Deus, olha pra mim. Aí eu peço pro Rafa, o Rafa vai e me ajuda. Mas eu não me responsabilizo, eu continuo, tipo, pego o dinheiro que o Rafa me deu, vou fazer outra coisa, não pago a conta, não me responsabilizo. Mudou alguma coisa? Não. Dó já é triste, né? De você sentir dó de alguém já é triste. Mas aí vamos lá, essa questão, por exemplo, da dó, fala o quê? Que tem algo em você que a situação do outro te toca. Te toca num lugar que talvez você precise se responsabilizar também. Não tô dizendo que a gente não possa ajudar o outro, pelo amor de Deus. Não é sobre isso. Porém, entretanto, a gente refletir sobre o que isso de fato é. Porque muitas vezes a gente ajuda achando que a gente vai tirar a pessoa da situação que ela tá. Mas não vai. Se ela não se responsabilizar, não vai. Entendeu? Não é todas as pessoas, porque tem pessoas que recebem ajuda, se responsabilizam e muda. E tem outras que não, que ela não tá querendo se responsabilizar pela situação. Ela só quer que alguém ajude ali momentaneamente para ela passar por aquilo ali e voltar a acontecer a mesma coisa. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas assim. Eu conheço pessoas assim. Que mesmo com ajuda não vai. Não muda. E aí você que ajuda, por exemplo, aquela pessoa há tanto tempo, vai perceber que nada do que você está fazendo adianta. Por quê? Porque você também tem algo ali nessa situação que precisa olhar. Por que você está fazendo esse movimento? Por que você está querendo se responsabilizar pelo outro? Será se você está em fuga de se responsabilizar por si próprio? Entendeu? São tantos movimentos, são tantas nuances. Mas assim, sendo bem sincera para vocês, sobre essa questão de como é que eu sei, Viviane, quando alguém está se responsabilizando e quando não está, quando você se responsabilizar por você. Aí você vai saber quando alguém está querendo se responsabilizar também. Porque enquanto não, você também está fugindo de si, tentando ajudar esse outro. Tá? Ó, aqui até traz uma outra percepção interessante para trazer para vocês. Um filósofo estoico, o Epiteto, ele fala assim: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Exemplos, eu tenho 4 exemplos para vocês, em áreas diferentes da vida. Ai, hoje eu tô tossindo pra caramba. No trabalho, por exemplo, 2 pessoas recebem uma crítica. E muitas vezes a mesma crítica, tá? O chefe pegou, sei lá, o colega de trabalho, ou alguém que está num patamar maior, faz uma reclamação. A primeira pessoa se sente arrasada
pensa que não é boa o suficiente e fica desmotivado. Já a segunda, recebendo a mesma crítica, ouve, reflete, eu acho que ele tem razão, vou mudar. Usa aquilo, enxerga ali uma oportunidade de crescer e melhorar. O fato é o mesmo para todos os dois, é a mesma crítica. A diferença está em como? Na interpretação da primeira pessoa e da segunda pessoa. Cada um interpretou a situação de uma forma diferente. Uma reagiu a essa crítica como uma autocrítica, se sentindo insegura, e a outra com maturidade, se responsabilizando. Ou seja, não é o acontecimento que nos perturba, é o significado que a gente dá para ele. E quando a gente tem consciência disso, isso muda tudo. O fio que me incomodou é só um fio. Qual foi a interpretação que eu dei para esse fio? Eu tenho que ter consciência disso. Eu tenho que parar um pouco para refletir. Por que esse fio tá me incomodando tanto? Por que aquela crítica me incomoda tanto? O que você tem ou o que você não tem que ao ouvir isso te deixou dessa forma? Nesse lugar de autocrítica, de insegurança, ou muitas vezes de preparado para o ataque, sabe? Na defensiva. Outro exemplo, na vida afetiva. Você manda a mensagem para aquela pessoa, seu marido, para sua esposa, para seu namorado, para a pessoa com quem você está ficando, e ela demora para responder. Só isso. Nada mais, ela só está demorando para responder. Você pode interpretar de duas formas, ou até mais formas, né? Mas aí eu vou trazer só esses dois exemplos. Ah, fulano não se importa comigo, tá me ignorando. Ou talvez a pessoa tá ocupada, ela ainda não viu a mensagem. Vou esperar quando mais tarde a gente conversa. Quando ela tiver tempo, ela vai me responder. Na primeira eu fico ansiosíssima, desesperada. Talvez eu tome atitudes impensáveis, xingando o outro, esculhambando o outro. Sei lá, o outro, tava muito ocupado. Quando pega o celular, tá lá 30 mensagens. Mas, gente, o que foi que aconteceu? Então, a diferença entre a ansiedade e a paz muitas vezes está na história que a gente conta para nós mesmos sobre a situação. A Joyce nunca mais veio para a live. Eu acho que ela não gosta mais de mim. Pronto, aí na próxima vez que eu ver a Joyce, né, Joyce, tu nem foi mais, tu nem gosta de mim, né? Pois é. Ai, gente, que saco. Oi, Jô, tudo bom? Outro exemplo é no ambiente familiar. Um parente, né? Sempre tem um parente que faz aquele comentário ali, com um venenozinho, ríspido, crítico. Você pode fazer a interpretação, cara, aquela pessoa quer me atacar, quer me ferir, quer me deixar mal. E a outra é, essa forma de se comunicar não é sobre mim. Talvez ele tá passando por alguma coisa e tá tentando descontar em mim. Mas isso quer dizer que eu vou estar justificando a atitude errada do fulano de tal? Não. Só vou estar consciente de que aquilo não é pessoal para mim. E eu não preciso aceitar aquilo e dizer, isso é verdade.
e começar a atacar outra pessoa também. Dona Mônica, tudo bom, meu amor? E na jornada espiritual também trouxe um exemplo. Quando a gente se sente estagnado, sabe? Poxa, parece que algo deu errado. Eu posso achar que eu tô regredindo, que eu falhei, ou eu posso olhar também como um momento que eu preciso me recolher e integrar melhor o que está acontecendo. Refletir. Tua irmã, toda foto que tu posta, ela acha que eu sou amostradinha e quer aparecer em todas, mas eu posto porque eu gosto. E nem ficar mal com o que o outro diz. Então assim, por exemplo, Dilma, com o teu exemplo, pode ser que a sua irmã gostaria de fazer o mesmo, mas não consegue. Não se permite a ser livre. Talvez seja uma pessoa que vive da aparência do que o outro pensa sobre mim. E eu não posso agir de forma espontânea, porque se o outro vir eu agindo de forma espontânea, o que ele vai pensar? Pode ser também. Tô dizendo que é, mas pode ser. Então, primeiro que você tem que parar para refletir. Você é uma amostradinha? Você tá nessa intenção de se amostrar? De fato, as suas fotos, esse movimento, tu tem essa intenção? E aí você tem que ser sincera consigo mesma, porque pode ter essa intenção. Aí vai contigo, porque aí tem duas coisas. Ou pode ser verdade e você aceitar a verdade porque é verdade, ou pode ser mentira, pode ser incoerente com quem você está sendo, a tua intenção de fato, e não fala sobre você. Pronto, acabou. Então, nenhuma das duas você precisa ficar mal com isso. A não ser que o que a pessoa está falando tá te tocando em algum lugar que você precisa se responsabilizar. Ah, mas fulano fala isso, me machuca. Se tá te machucando, tem alguma ferida aberta. Que ferida é essa? Insegurança, o desejo de aceitação, reconhecimento, sei lá, tem algo ali que talvez você precise olhar e perceber por que eu preciso que o outro preencha essa falta que tá em mim. Será que é o outro que tem que preencher ou é você mesma? Pronto, muito bom. Mas aí eu trouxe esse exemplo aí a partir da tua história, porque provavelmente possa ajudar outras pessoas também nessa compreensão. Então ela tá dizendo que no começo ela se sentia incomodada, mas hoje ela não liga mais. Muito bom. Então um sinal que alguma coisa você trabalhou para você não ligar mais para isso, né? Perfeito. Certo. Eu terminei o exemplo do espiritual, gente? Ou eu fiquei na metade? Fiquei agora com essa conversa. Perdi aqui. Mas enfim, a espiritualidade, muitas vezes, ela está no nosso movimento de olhar diferente para o que está acontecendo externamente. Certo? Nosso movimento espiritual é esse, tipo, o que está acontecendo externamente, como eu posso olhar para esse externo de uma forma diferente, que possa me trazer alguma lição e aprendizado, e eu mude em relação a isso. E aqui, eu vou encerrar essa parte aqui desses exemplos, dizendo para você que muitas vezes, por exemplo, ô Dilma, a sua irmã reagindo à sua foto, muitas vezes a gente reage à vida a partir de
velhas dores, de velhas crenças, de feridas abertas que ainda não foram olhadas, não foram cuidadas, certo? Então aí a gente reage àquilo que chega a nós da forma como a gente está se sentindo. E quando a gente tem consciência disso, a gente tanto vai compreender a gente mesmo, como a gente vai compreender melhor o outro. Porque se o outro está dizendo algo sobre o meu comportamento que não está coerente com as minhas intenções naquele comportamento, eu tive uma ação, eu agi de uma forma com uma determinada intenção. O outro olhou a forma como eu reagi, interpretou a minha intenção a partir da dor que ele sente. E aí chega pra mim e joga a responsabilidade. Você agiu assim, você precisa mudar. Será se sou eu? Muitas vezes sou eu e muitas vezes não sou eu. Para isso eu preciso ter consciência de quem sou eu e de quem não sou eu. Mas para mim ter consciência de quem sou eu preciso me responsabilizar pelo que eu sou, pela minha parte. Então quando eu olho para mim mesmo, eu consigo olhar para o mundo de uma forma diferente. Então eu mudando, a forma como o outro reage também vai mudar muitas vezes. Então a gente projeta muito no mundo externo. A gente direciona muito para fora aquilo que está dentro da gente. A gente tem essa mania muito fácil assim. Então a bagunça que tá aqui dentro tá tão bagunçada que aí eu jogo pra fora. Não foi o Rafa, não foi a Dilma, não foi a Joyce. Foi a situação, esse povo do meu Instagram. A sociedade hoje não tem mais jeito, todo mundo. Aí eu tô perdendo as estribeiras, eu não tô me responsabilizando. Tô culpando tudo, menos a mim. Aí quanto mais eu faço isso, mais eu me afasto de encontrar a mim mesma, entendeu? Oi, Golda Borges, tudo bem? E como é que a gente pode iniciar essa ordem? De começar a organizar toda essa bagunça, todo esse caos? Como é que eu posso? Aí eu vou te dizer algumas coisinhas aqui, como é que você pode. Porém, entretanto, eu vou te dizer aqui resumidamente. Se você quiser de fato trabalhar isso de uma forma mais aprimorada, me chama no direct e vamos marcar a sessão. Bora fazer terapia, meu povo. As coisas precisam ser resolvidas. Não é só com live, não é só com esse conhecimento aqui que vocês vão ampliar tudo a todo custo. Não, tem coisas que vocês não vão ter acesso se não tiver uma troca direcionada, tá? Mas vamos lá. Independente disso, vamos lá. Como é que eu inicio? Organizando os seus pensamentos. Organizando os seus limites. Tendo consciência dos seus limites e expondo eles. Mudando as suas ações diárias. Então, tipo, você tá com a casa bagunçada, dona Joyce, vai limpar. Tomando decisões mais assertivas. Prestando atenção nas suas reações geralmente automáticas e tendo mais consciência delas. Então você vai organizando pequenos detalhes, aos poucos as coisas vão começando a se alinhar. E aí você vai tendo mais consciência de si mesmo. Mas para isso você tem que se colocar nesse movimento.
Aí aos poucos a gente vai ganhando clareza, vai enxergando melhor o externo, o interno, nos construindo e começando a manifestar fora o que de fato tem aqui dentro de forma mais coerente, assertiva e saudável. Como diz um sábio hindu, Ramana Maharshi, ele diz o quê? A verdadeira reforma começa dentro de si e não fora. Não adianta, por exemplo, a Dilma ficar, minha irmã, tal coisa. Não, você tem que mudar a si primeiro. A sua irmã deixa que ela mude. É com ela. O rolê é com ela. Mas a responsabilidade é sua. Você consigo mesmo. E muitas vezes, esperando que o externo mude, para que a situação pare de nos incomodar, mas a mudança do outro não está sob o nosso controle. Mas a nossa mudança, sim. Isso sim está na minha responsabilidade. Não adianta eu ficar esperando que a minha irmã mude, que o meu patrão mude, que a sociedade mude, que a política mude, que o machismo acabe. Eu preciso agir comigo mesma. Eu preciso não ser machista comigo. Eu preciso não agir de forma machista, por exemplo. Então, assim, as causas, eu primeiro preciso resolver em mim. Não adianta eu ficar enlouquecida querendo resolver lá fora, se no meu dia a dia eu tô agindo em mim ou com o outro igual. Aí eu fico incoerente. Aí, no caso, enquanto eu tô gritando aqui, Joyce, você tem que fazer isso, tarará e tarará, eu tô numa grande fuga de mim mesma. Tô fugindo de mim o tempo todo. Deixando de enfrentar a responsabilidade que me cabe. E como eu disse, o mais incrível é que quando a gente muda, o outro também muda. Porque quando eu começo a assumir a minha responsabilidade sobre a situação, por exemplo, que eu só digo sim pra tudo, eu começo a dizer não, o outro, opa, vale, fulano mudou. Tô vendo que dessa forma não funciona mais com ele, eu vou agir dessa outra. Se você tá expondo mais os seus limites e dizendo, não, meu limite vai até aqui, daqui pra lá, isso aqui já não é saudável pra mim, você tá criando ali uma nova forma de se relacionar com o mundo, com as pessoas. Oi, Deli. Menina, que nome grande. Deli tem. Não dou conta, não sei nem o que tem escrito aí. Não sei não. Mas eu acho que é uma mulher, né? Seja bem-vinda. Desculpa, mas eu não consigo entender não, seu nick. Então, aqui a grande questão é você assumir o que te compete. Assuma o que te compete. Então, esse tema ele não é para gerar peso em vocês, tá, meu povo? Assumir a responsabilidade é algo muito bonito, porque, na minha opinião, é algo muito bonito, porque você percebe quem de fato você é. Você vai se conhecendo nesse processo de autorresponsabilidade. Porque não adianta você só saber se você não se responsabilizar, sabe? Não adianta eu saber que eu sou uma pessoa que não consigo dizer não pro outro. Do que adianta eu saber que eu não consigo dizer não? Que eu sou uma pessoa que digo sim pra tudo, vivo cheia de tarefas, muitas questões ansiosas, muitas desorganizações, muito caos, muitas intrigas, muitas coisas, muitos BOs,
e tudo mais, porque eu não sei dizer não. O que adianta? Não adiantou de nada, você ainda continua vivendo todas as situações. Elas ainda vão ser os sintomas do fato de você não se responsabilizar. Então aqui não é para gerar peso, é para abrir uma porta de poder mesmo, de possibilidade. Então você pode ser parte da solução daquilo que te incomoda. Você pode ser parte da solução daquilo que te incomoda. E muitas vezes a tua parte é a parte toda. Porque no instante resolve a situação. Quando a gente se responsabiliza pela nossa parte. E às vezes a nossa parte é falta de compreensão, é falta de tato, é falta de posicionamento, é falta de postura. Às vezes é simplesmente porque eu estou tão rígida ao ponto de é assim, e aí eu fico batendo aqui com o outro e o outro não é assim. E aí a gente fica aqui. Pera, será se a forma como você está dizendo que é assim tá chegando na compreensão desse outro aqui? Será se esse outro tá entendendo o que você de fato quer dizer? Ou melhor, será se você tá entendendo o que o outro quer dizer? Ou você só quer impor e o outro também só quer impor e os dois estão aqui se batendo, quebrando a cabeça? Então muitas vezes é só postura. Pera, será se a forma como eu tô falando aqui o outro tá de fato entendendo? Será se eu não posso mudar a forma da minha explicação ou do meu comportamento? Tentar entender melhor o outro lado. Porque não adianta só eu querer ganhar, por exemplo, se for uma coisa que o outro vai perder. Eu quero que o outro perca e eu ganhe. Não, o outro também tem que ganhar alguma coisa para poder ele ceder. Não adianta, ele tá sabendo que vai perder. Ele tem que ceder tudo. Por que você não pode ceder um pouco? E vocês cederem juntos para poder os dois ganharem e os dois perderem equivalentemente em algum nível? Vocês têm, né, tem outros movimentos que a gente pode fazer para resolver várias questões e a gente não se coloca. Que a gente acha que é só de um jeito e ponto, acabou. Então, sair do piloto automático, ter consciência da situação toda, isso ajuda muito. E isso é ser protagonista da sua história, entendeu? É isso que faz você, de fato, ser autoconsciente, responsável pela sua evolução, responsável pela sua vida. Então, até aqui, vocês têm alguma pergunta? Querem comentar alguma coisa? Querem trazer alguma questão? Vou dar aí uns minutinhos para vocês falarem. Não? Vocês estão muito silenciosos hoje. Tá tudo bem com vocês, meu povo? Sem perguntas? Então, assim, a live de hoje é isso. Foi esse o tema. Ficou claro pra vocês? Todo mundo entendeu? Então eu queria só deixar para vocês, para encerrar a live, uma pergunta. Para vocês se questionarem mesmo durante a semana e refletir diante das situações que vocês estão vivendo. O que é que em vocês está colaborando com aquilo que você gostaria que mudasse? O que é que tem em vocês, o que é de vocês, que está colaborando com aquilo que vocês gostariam de mudar? Ah, eu quero que aquilo mude, mas aí tem algo de você que está colaborando para aquilo não mudar, entendeu? O que é? Parem para refletir.
Então é a partir dessa honestidade que você tem consigo que você começa a abrir espaço para a mudança acontecer. Ok? Então você que está aí assistindo no YouTube, não esquece de curtir. Já curtiu a live? Curta. Se inscreveu no canal? Se inscreva. Comentou? Comente. E você que está aqui também, faça o mesmo, tá? Cadê os meus coraçãozinhos? Ninguém subiu meus coraçãozinhos. Meus coraçãozinhos. Oxe. Eu vou já salvar a live. Vou colocar no YouTube também. E aí eu publico lá no Story o link do YouTube. Você que tá aqui, por favor, clica lá no link depois. Vai lá, curte a live. Não custa, né? Você já assistiu, já entendi que você assistiu, mas não custa você ir lá curtir. Aproveita que quando você for lá e curtir, pega o link e compartilha com seus amigos. Pelo menos com 3 pessoas. Um já é suficiente, mas 3. Pelo menos 3 pessoas. Olha aqui. Acho que vai ser ótimo pra você. Tá bom? É isso. Alguma dúvida, comentem, me chamem no direct. Estarei aqui aberta para a gente dialogar. Sempre com desculpas. Cadê a sua responsabilidade nisso, hein, Rafa? Tá bom, Rafa, eu perdoo você, viu? Mas é sobre isso, tá bom? Então aqui eu encerro mais um trabalho de hoje. Muito conhecimento rumo à autoconsciência ativa. Então é isso, corujas. Tchau. E até a próxima semana. Obrigada, viu?